Neste exato momento, a bem-aventurada Virgem Maria está esperando para carregar sua dor mais profunda, sua tristeza oculta e sua situação impossível diretamente ao trono de seu Filho. Se você veio aqui com um corpo quebrado, um coração ferido, ou um apelo desesperado que parece além de toda a ajuda humana, você está exatamente onde o céu o levou a estar. Queridos amigos, hoje nos reunimos na presença sagrada de Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe de Misericórdia, cujo terno coração nunca rejeitou uma única alma que invocou seu nome com sinceridade e necessidade. Viemos diante da mulher que permaneceu de pé junto à cruz quando tudo parecia perdido, que recebeu o último suspiro de seu Filho para nossa salvação, e que continua a interceder com amor de mãe por cada filho que clama a ela. Ela é a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, o consolador dos aflitos, e aquela a quem o próprio Jesus nos deu como nossa mãe quando disse da cruz: "Eis aí tua mãe." Nós a invocamos hoje não como uma deusa, não como alguém a ser adorado, mas como a intercessora mais poderosa diante de Deus, a mulher cheia de graça cujas orações carregam o peso do amor perfeito e da fé perfeita. Você veio ao lugar certo. Você veio na hora certa. Quer você esteja buscando cura para si mesmo, para um ente querido cujo sofrimento dilacera seu coração, ou por uma renovação de esperança que diminuiu sob o peso das provações, Maria conhece sua luta. Ela caminhou por seu próprio vale de sombras. Ela sabe o que significa ver alguém que você ama sofrer além do que as palavras podem descrever. Ela sentiu a impotência de ficar parada enquanto a escuridão parecia vencer. E ela testemunhou o amanhecer da ressurreição que segue a noite mais escura. Maria não oferece conforto falso ou promessas vazias. Ela oferece sua intercessão ao Deus que dividiu o mar vermelho, que ressuscitou os mortos, que transformou a água em vinho a seu pedido, e que continua a operar milagres na vida daqueles que confiam em sua misericórdia. De Lourdes a Fátima, de Guadalupe a Cstochoa, do quarto mais humilde de uma alma sofredora à catedral mais grandiosa, Maria provou sua fidelidade. Inúmeros testemunhos ao longo de 2000 anos de história cristã atestam sua poderosa intercessão. Os cegos viram. Os paralíticos andaram. Os moribundos foram restaurados à vida. Os desesperados encontraram esperança. Os perdidos foram encontrados. E não é porque Maria mesma realiza esses milagres, mas porque ela leva nossas petições a seu Filho com a persistência e o amor de uma mãe, e Jesus não pode recusar a mulher que lhe deu carne, que o nutriu, que permaneceu ao lado dele até seu último suspiro. Obrigado por estar aqui. Obrigado por escolher passar este tempo em oração, por abrir seu coração à graça do céu, por acreditar que Deus ainda ouve, ainda se importa, ainda age em nome de seus filhos. Sua presença aqui não é um acidente. O Espírito Santo o atraiu para este momento de oração, e confiamos que o que você busca será concedido de acordo com a perfeita sabedoria e o tempo de Deus. Saiba que, enquanto oramos juntos, mantemos suas intenções em nossos corações. Não sabemos seu nome ou sua luta específica, mas Deus sabe. Maria sabe. E eles já estão trabalhando de maneiras que você ainda não pode ver. Antes de iniciarmos esta oração sagrada, quero convidá-lo a fazer algo que multiplicará o poder deste momento. Se esta oração tocar seu coração, se você sentir o despertar da esperança, por favor, clique no botão curtir. Não se trata de números ou algoritmos, trata-se de espalhar esperança para outros que estão buscando em sua própria escuridão, que precisam tropeçar nesta oração assim como você. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo, alguém que precisa saber que não está sozinho em sua luta. Inscreva-se neste canal para continuar a receber orações e encorajamento espiritual. E aqui está algo verdadeiramente belo que o convidamos a fazer. Na seção de comentários abaixo, quero que você digite esta simples frase de fé: Maria, Mãe de Deus, rogai por mim.
Que este seja seu ato de confiança, seu alcance ao céu. Em seguida, rolo os comentários e encontro uma intenção de oração deixada por outra pessoa, um estranho que está sofrendo assim como você, e ore por ela. Se puder, responda ao comentário dela com "Eu orei por você", ou pelo menos, dê um curtir ao comentário para que saibam que foram vistos, que foram ouvidos, que não foram esquecidos. Isso cria uma bela corrente de oração intercessória onde nos tornamos o corpo de Cristo uns para os outros, onde cumprimos o mandamento de carregar os fardos uns dos outros. Deixe suas próprias intenções de oração nos comentários também. Escreva o que você precisa. Peça orações. Que esta comunidade o cerque com apoio espiritual. Voltemos agora nossos corações ao céu e invoquemos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sabendo que ela já está ouvindo, já apresentando nossas necessidades a seu Filho, já nos envolvendo em seu manto de proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, viemos diante de você com corações cansados, com corpos quebrados, com espíritos que lutam para manter a esperança. Não viemos porque esgotamos todas as outras opções, mas porque sabemos que você é o caminho mais seguro para seu filho. Viemos porque quando o vinho acabou em Caná, você percebeu. Você se importou. Você intercedeu. E Jesus, por amor a você, realizou seu primeiro milagre. Viemos porque acreditamos que o que você era então, você ainda é agora, atenta às nossas necessidades, compassiva ao nosso sofrimento, poderosa em sua intercessão diante do trono da graça. Santa Maria, elevamos a você cada pessoa que está assistindo a esta oração, cada alma que clicou neste vídeo buscando algo que não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Alguns vêm com doenças físicas que os médicos não conseguem curar, com diagnósticos que trazem terror à noite, com dores que roubam a alegria de cada momento de vigília. Outros vêm com corações doentes de tristeza, com ansiedade que dificulta a respiração, com depressão que pintou seu mundo em tons de cinza. Outros ainda vêm com relacionamentos desfeitos, com ruína financeira que ameaça destruir tudo o que construíram, com vícios que roubaram sua liberdade, com filhos rebeldes que se desviaram de Deus, com casamentos que estão desmoronando, com solidão que ecoa em quartos vazios. Mãe Maria, você vê tudo. Nada está escondido de seu olhar compassivo. E pedimos que você agora pegue cada uma dessas intenções, cada uma dessas orações desesperadas, e as apresente a seu filho com a mesma confiança que teve em Caná quando simplesmente disse: "Eles não têm vinho." Nós somos os que não têm vinho, Mãe. Não temos cura. Não temos respostas. Não temos força. Não temos como avançar. Mas você tem. Jesus tem. E assim nos colocamos inteiramente em suas mãos, confiando que você não nos abandonará, que intercederá por nós com um amor de mãe que não conhece limites, que não descansa até que seus filhos estejam seguros, até que estejam inteiros, até que estejam em casa. Virgem Maria, saúde dos enfermos, oremos por aqueles que lutam contra o câncer, cujos corpos são devastados pela doença, que enfrentam tratamentos quase tão difíceis quanto a própria doença. Oremos por aqueles que aguardam resultados de exames que determinarão o curso de seu futuro. Oremos por aqueles em leitos de hospital agora, conectados a máquinas, dependentes de medicamentos, perguntando se algum dia voltarão à vida que conheciam. Oremos por aqueles com condições crônicas que nunca melhoram, que roubam sua energia dia após dia, que os fazem sentir-se prisioneiros em seus próprios corpos. Oremos por aqueles que enfrentam cirurgias, por aqueles que se recuperam de acidentes, por aqueles cuja dor é tão constante que esqueceram como é viver sem ela. Mãe, você sabe o que é ver seu filho sofrer em seu corpo. Você conhece a impotência de não poder tirar a agonia física. Interceda por todos que sofrem em sua carne. Peça a Jesus que estenda sua mão curadora como fez pelo leproso, pelo cego, pelo paralítico, pela mulher com hemorragia. Peça a Ele que diga a palavra que traz restauração, que expulsa a doença,
que devolve a força aos membros enfraquecidos e a clareza às mentes confusas. Mas Maria, sabemos que nem toda cura vem da maneira que esperamos ou desejamos. Sabemos que às vezes o milagre não é a remoção da doença, mas a graça de suportá-la com fé. Sabemos que às vezes a cura não é do corpo, mas do espírito, e que esta é a transformação mais profunda e duradoura. Por isso, oremos também pela aceitação da vontade de Deus, pela confiança em sua providência, pela capacidade de unir nossos sofrimentos aos sofrimentos de seu Filho na cruz, sabendo que nada é desperdiçado na economia de Deus, que toda dor oferecida a Ele se torna redentora, torna-se uma participação na salvação das almas. Dê-nos a graça de orar como Jesus orou no Getsemane: não a minha vontade, mas a tua seja feita. E quando essa oração for difícil de dizer, quando quisermos nos apegar aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios planos, à nossa própria visão de como nossa cura deveria vir, lembre-nos de que você também orou essa oração, Maria. Você orou quando o anjo veio a você com notícias que virariam sua vida. Você orou quando estava aos pés da cruz vendo seu filho morrer. Você orou quando esperou naquele cenáculo pela vinda do Espírito Santo, sem saber o que o futuro reservava, mas confiante que o caminho de Deus era melhor que o seu. Consoladora dos aflitos, trazemos diante de você aqueles cujo sofrimento não é visível, cujas feridas estão escondidas nas profundezas do coração. Oremos por aqueles que lutam contra a depressão que faz com que cada dia pareça escalar uma montanha com pesos amarrados aos ombros. Oremos por aqueles dominados pela ansiedade que sussurra mentiras sobre o futuro, que rouba sua paz, que os mantém acordados à noite revivendo cada preocupação, cada medo, cada pior cenário. Oremos por aqueles que lutam com traumas do passado, com memórias que os assombram, com experiências que os convenceram de que estão quebrados além do reparo. Oremos por aqueles que se sentem tão sozinhos mesmo em salas lotadas, que usam máscaras de normalidade enquanto por dentro gritam por ajuda. Oremos por aqueles que pensaram em acabar com suas próprias vidas porque a dor se tornou insuportável, que não vêem saída, nenhuma razão para continuar. Mãe Maria, alcança a escuridão onde essas almas se escondem. Lembre-os de que são amados, que são desejados, que suas vidas têm propósito e significado, mesmo quando não conseguem vê-lo. Interceda por eles para que recebam a ajuda de que precisam, seja através de terapia, medicação, direção espiritual ou apoio de amigos e familiares amorosos. Quebra as correntes da vergonha que os mantêm em silêncio. Dê-lhes coragem para se abrir. E cerque-os com sua presença maternal para que saibam que nunca estão verdadeiramente sozinhos. Oremos pela cura emocional, pela reparação de corações partidos que foram estraçalhados pela traição, pela rejeição, pela crueldade de outros ou pelo peso de seus próprios erros. Oremos por aqueles que não conseguem se perdoar por pecados passados, que carregam a culpa como pedras nos bolsos, que repetem seus fracassos repetidamente em suas mentes. Maria, lembre-os da misericórdia de Deus, que é maior do que todos os pecados do mundo combinados. Lembre-os de que seu Filho não veio para os justos, mas para os pecadores, que ele busca a ovelha perdida com amor implacável, que não há poço tão profundo que sua graça não possa alcançar e tirá-los. Ajude-os a receber o perdão que Jesus oferece livremente, e então ajude-os a estender esse mesmo perdão a si mesmos. Oremos por aqueles que precisam perdoar os outros, que foram feridos por pessoas em quem confiavam, que carregam amargura e ressentimento que está envenenando suas almas. Sabemos o quão difícil é perdoar, Maria. Sabemos que parece deixar o culpado livre, como se disséssemos que o que fizeram foi aceitável. Mas você nos ensina que o perdão não é sobre eles, é sobre nós. É sobre recusar deixar o pecado deles continuar a ter poder sobre nossas vidas. É sobre se libertar da prisão da raiva e entrar na liberdade que só a misericórdia pode trazer. Dê-nos a graça de perdoar como fomos perdoados, de entregar aqueles que nos feriram nas mãos de Deus, confiando que Ele é o juiz, não nós,
e que sua justiça é perfeita e sua misericórdia é infinita. Mãe do perpétuo socorro, trazemos diante de você aqueles que enfrentam situações impossíveis, circunstâncias que parecem não ter solução, problemas tão emaranhados que parece não haver como desatar os nós. Oramos por aqueles que se afogam em dívidas, que ficam acordados à noite calculando números que nunca batem, que abrem contas com as mãos trêmulas, que se perguntam como alimentarão suas famílias ou manterão um teto sobre suas cabeças. Oramos por aqueles que perderam seus empregos, que buscam emprego mas encontram apenas portas fechadas, cujos currículos não são respondidos, cujas entrevistas não levam a lugar nenhum. Oramos por aqueles cujos negócios estão falindo, que dedicaram suas vidas a empreendimentos que agora estão desmoronando, que enfrentam a vergonha da falência e o medo de recomeçar. Mãe Maria, você e José sabiam o que era ser pobre, trabalhar com as mãos, viver simplesmente e confiar na providência. Interceda por aqueles em crise financeira. Abra portas que só Deus pode abrir. Proporcione para eles as necessidades como Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ensine-os a confiar na promessa de que aqueles que buscam primeiro o reino de Deus terão todas essas coisas acrescentadas a eles. Oremos por aqueles cujas famílias estão quebradas, por casamentos que estão por um fio, por cônjuges que se tornaram frios um com o outro ou que traíram os votos sagrados que fizeram. Oremos pelas feridas da infidelidade que dilaceram o tecido da confiança, pela dor de se sentir indesejado ou não amado pela pessoa que prometeu para sempre. Oremos por aqueles que consideram o divórcio, por aqueles que já estão separados, por aqueles que tentam se aparentar filhos enquanto seus próprios corações estão despedaçados. Maria, você é o modelo do amor fiel, do compromisso que perdura através do sofrimento, de um casamento construído na confiança no plano de Deus. Interceda por esses casais. Amoleça corações endurecidos. Reacenda o amor que esfriou. Traga cura onde houve dor. Ajude-os a ver uns aos outros através dos olhos de Deus. E para aqueles casamentos que não podem ser salvos, para aqueles relacionamentos que se tornaram tóxicos ou perigosos, dê a graça da sabedoria para saber quando buscar segurança, quando estabelecer limites, quando se afastar para o bem-estar deles e de seus filhos. Oramos pelos pais cujos filhos se afastaram da fé, que rejeitaram os valores que lhes foram ensinados, que estão fazendo escolhas que os levam por caminhos sombrios. Oramos pela angústia das mães e dos pais que veem seus filhos e filhas abraçarem estilos de vida contrários à vontade de Deus, que os veem afundar no vício, na imoralidade ou no desespero. Oramos por aqueles que perderam completamente o contato com seus filhos, que não sabem onde eles estão ou se estão seguros. Maria, seu coração conhece esse sofrimento particular. Você perdeu Jesus por 3 dias e o procurou com ansiedade e tristeza. Você o viu caminhar para sua paixão sabendo que não podia impedir o que estava por vir. Você entende a impotência de amar alguém que está fazendo escolhas que o machucarão. Interceda por esses filhos pródigos. Envie o Espírito Santo para persegui-los onde quer que tenham ido. Coloque pessoas em seus caminhos que lhes digam a verdade. Proteja-os do mal, mesmo enquanto vagam. E para os pais, dê a graça do amor paciente que nunca desiste, que continua a orar mesmo quando anos se passam sem mudança, que confia que Deus ama seus filhos ainda mais do que eles e que seu braço não é muito curto para salvar. Oremos por aqueles que lutam contra o vício, que estão presos em ciclos de abuso de substâncias, pornografia, jogos de azar ou qualquer outro comportamento compulsivo que lhes roubou a liberdade. Oremos por aqueles que tentaram parar 100 vezes e caíram 100 vezes, que sentem vergonha, que acreditam ser muito fracos, que se perguntam se Deus desistiu deles. Mãe Maria, sussurre-lhes que Deus nunca desiste, que sua misericórdia é nova a cada manhã, que os santos caíram e se levantaram inúmeras vezes em sua jornada para a santidade. Interceda por eles para que encontrem a ajuda de que precisam, os programas, os conselheiros,
a responsabilidade, a intervenção médica, se necessário. Dê-lhes coragem para admitir sua luta, para buscar apoio, para dar o próximo passo certo, mesmo quando não se sentem fortes o suficiente. E lembre-os de que sua identidade não está em seu vício, mas em serem filhos amados de Deus, que nada do que fizeram apagou a imagem de Deus neles, que valem a pena lutar. Oramos por aqueles que enfrentam perseguição por sua fé, por cristãos em todo o mundo que são presos, torturados ou mortos porque se recusam a negar Jesus Cristo. Oramos por aqueles que adoram em segredo, que arriscam suas vidas para se reunir para a missa, que não podem falar abertamente sobre suas crenças sem enfrentar graves consequências. Oramos por aqueles que são ostracizados por suas famílias por se converterem ao cristianismo, que perdem seus empregos ou suas casas porque escolheram seguir a Cristo. Maria, você fugiu para o Egito para proteger seu filho daqueles que buscavam sua vida. Você sabe o que é ser um refugiado, ser vulnerável, depender inteiramente da provisão e proteção de Deus. Interceda por todos que sofrem pelo nome de Jesus. Dê-lhes coragem que não vacila. Dê-lhes a alegria que o mundo não pode roubar. Dê-lhes a graça de perdoar seus perseguidores como Jesus perdoou da cruz. E levante trabalhadores para a colheita, missionários que irão aos lugares mais escuros com a luz do Evangelho, mártires cujo sangue regará as sementes da fé, crentes que permanecerão firmes, não importa o custo. Espelho da justiça, oramos por aqueles que são vítimas de injustiça, que foram falsamente acusados, injustamente presos, negados seus direitos, explorados por sistemas que deveriam protegê-los. Oramos por aqueles que foram abusados, física, sexual, emocionalmente, por pessoas que deveriam ter cuidado deles, por aqueles em posições de poder e autoridade, por membros da família, por padres e líderes religiosos que traíram a confiança sagrada. Oramos por sobreviventes que carregam as cicatrizes da violência feita em seus corpos e almas, que lutam para confiar, que batalham contra a vergonha que não lhes pertence. Maria, você testemunhou a maior injustiça da história humana quando seu filho inocente foi condenado por tribunais corruptos, espancado por soldados romanos, crucificado entre criminosos. Você conhece a indignação de ver o mal triunfar e o bem sofrer. Interceda por todas as vítimas de injustiça. Conforte-os com o conhecimento de que Deus vê, que Deus se lembra, que Deus vindicará. Ajude-os a não se amargurar, a não deixar que sua vitimização os defina, mas a se levantar como sobreviventes que enfrentaram o mal e se recusaram a deixá-lo ter a última palavra. E por aqueles que perpetram a injustiça, oramos por sua conversão, pela graça do arrependimento, pela coragem de fazer as pazes onde for possível, pela misericórdia de Deus que pode transformar até o pecador mais vil em santo. Oremos pelos solitários, que passam dias sem conversas significativas, que comem em silêncio, que não têm ninguém para ligar em tempos de crise. Oremos pelos idosos que sobreviveram a seus cônjuges e amigos, que vivem em lares de idosos raramente visitados, cujas contribuições para o mundo foram esquecidas. Oremos pelos jovens adultos que se mudaram para novas cidades para trabalhar ou estudar e ainda não encontraram comunidade, que rolam pelas mídias sociais vendo as conexões de todos os outros e sentindo sua própria solidão mais agudamente. Oremos pelos solteiros que anseiam por casamento, mas não o encontraram, que se perguntam se passarão a vida inteira sozinhos, que anseiam pela intimidade de uma parceria. Oremos pelas viúvas e viúvos que estendem a mão na cama à noite apenas para encontrá-la vazia, que ouvem um som e se viram para compartilhá-lo com alguém que não está mais lá, que precisam reaprender a ser um em vez de dois. Mãe Maria, você conhece a solidão. Depois que Jesus ascendeu ao céu, você permaneceu na terra por um tempo, a única pessoa que esteve com ele desde o primeiro suspiro até o último, carregando memórias que ninguém mais poderia entender completamente. Interceda por todos os que estão sozinhos. Ajude-os a saber que Jesus é Emmanuel, Deus conosco,
e que Ele prometeu nunca deixar ou abandonar seus filhos. Conecte-os com a comunidade, com amizades que carregam as marcas do amor genuíno. E ensine-os a transformar a solidão em um espaço sagrado onde possam encontrar Deus em oração, onde o silêncio se torna não um fardo, mas um presente, onde estar sozinho se torna estar em união com o Divino Amado. Causa da nossa alegria, oremos por aqueles que perderam a alegria, que não conseguem se lembrar da última vez que riram de coração, que vivem a vida sem se sentir verdadeiramente vivos. Oramos por aqueles que estão tão sobrecarregados com responsabilidades que esqueceram como brincar, como descansar, como se deleitar com prazeres simples. Oramos por aqueles que estão tão focados no que deu errado no passado ou no que pode dar errado no futuro que perdem a beleza do momento presente. Oramos por aqueles cuja alegria foi roubada pela comparação, por medir suas vidas contra os melhores momentos dos outros e se sentindo deficientes. Maria, você é chamada causa da nossa alegria não porque sua vida foi fácil, mas porque você encontrou alegria na presença de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Você cantou o Magnificat, um cântico de louvor, enquanto grávida e solteira, enfrentando um futuro incerto. Você se deleitou em seu filho mesmo sabendo que uma espada transpassaria sua própria alma. Ensine-nos este segredo, Mãe. Ensine-nos a manter a tristeza e a alegria ao mesmo tempo, a confiar em Deus tão completamente que nem mesmo a escuridão pode apagar a luz dentro de nós. Restaure-nos a alegria de nossa salvação. Ajude-nos a rir novamente, a notar a beleza, a ser gratos por pequenas misericórdias, a encontrar Deus em todas as coisas. Rainha da Paz, oremos pela paz em nosso mundo, pelo fim das guerras e conflitos que dilaceram as nações, que fazem refugiados fugirem de seus lares, que deixam crianças órfãs e viúvas. Oremos pela paz em nossas comunidades, pelo fim da violência em nossas ruas, pela cura das tensões raciais e divisões políticas que transformaram vizinho contra vizinho. Oremos pela paz em nossas famílias, pela resolução de conflitos que criaram rupturas e silêncios, pela coragem de ter conversas difíceis com verdade e amor. E oremos pela paz em nossos próprios corações, pelo silenciamento das tempestades internas que rugem com preocupação e medo, pelo silenciamento das vozes de condenação e dúvida, pela profunda serenidade que vem de saber que somos sustentados por Deus e que nada pode nos separar de seu amor. Maria, você é a Rainha da Paz porque deu à luz o Príncipe da Paz, porque criou aquele que disse, a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Interceda pela paz em todos os níveis da existência humana. Que comece comigo, Senhor. Que eu seja um instrumento de sua paz. Onde há ódio, que eu semeie amor. Onde há injúria, perdão. Onde há dúvida, fé. Onde há desespero, esperança. Onde há escuridão, luz. Onde há tristeza, alegria. Oremos por aqueles que enfrentam a morte, cujos dias estão contados, que estão em cuidados paliativos ou lutando contra doenças que não serão curadas nesta vida. Oremos para que tenham paz em seus últimos dias, que sejam cercados de amor, que estejam livres de dor, que tenham tempo para dizer o que precisa ser dito. Oremos para que não morram sozinhos, que tenham os sacramentos da Igreja para prepará-los para a sua jornada, que sintam a presença de Jesus acolhendo-os em casa. Oremos por suas famílias que ficarão para trás, que terão que navegar pelo vale da dor, que terão que aprender a viver com a ausência. Maria, você estava lá quando Jesus morreu. Você testemunhou seu último suspiro. Você segurou seu corpo tirado da cruz. Você entende a finalidade da morte e o horror dela. Mas você também conhece a promessa da ressurreição, a verdade de que a morte não é o fim, mas uma porta, que morrer é ganho para aqueles que pertencem a Cristo. Interceda por todos os moribundos. Encontre-os naquele limiar. Pegue suas mãos. Leve-os ao seu Filho.
E consola aqueles que choram com a esperança de que a morte foi engolida pela vitória, que a sepultura perdeu seu aguilhão, que veremos nossos entes queridos novamente no lugar onde não haverá mais lágrimas, nem mais dor, nem mais tristeza. Refúgio dos pecadores, oremos por aqueles que se sentem tão manchados pelo pecado que acreditam estar além da redenção. Oramos por aqueles que cometeram pecados graves, que feriram profundamente os outros, que se olham no espelho e veem apenas um monstro. Oramos por aqueles que estão presos em padrões de pecado que não conseguem quebrar, que confessam as mesmas coisas repetidamente, que se perguntam se Deus está cansado de perdoá-los. Oramos por aqueles que se afastaram completamente de Deus, que se declararam ateus ou agnósticos porque não querem enfrentar a culpa de suas ações, porque é mais fácil negar sua existência do que lidar com seu chamado à conversão. Maria, você é chamada refúgio dos pecadores porque os pecadores encontram segurança em sua presença, porque você não condena, porque você simplesmente os aponta para seu filho que veio não para os sãos, mas para os doentes, não para os justos, mas para os pecadores. Interceda por todos que estão presos no pecado. Ajude-os a saber que nenhum pecado é imperdoável, exceto o pecado de recusar o perdão. Ajude-os a entender que Jesus oferece misericórdia não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Dê-lhes coragem para ir à confissão, para confessar seus pecados em voz alta, para receber as palavras de absolvição que realmente os purificam. E então ajude-os a andar em liberdade, a cooperar com a graça, a se tornarem os santos que Deus os criou para ser. Oremos por aqueles que lutam com dúvidas sobre sua fé, que questionam tudo o que antes acreditavam, que se sentem hipócritas quando oram porque não têm certeza se acreditam nas palavras que estão dizendo. Oremos por aqueles que olham para o sofrimento no mundo e se perguntam como um Deus bom poderia permitir isso. Oremos por aqueles que foram feridos pela Igreja, que experimentaram escândalos, abusos e hipocrisia daqueles que deveriam ter representado Cristo. Oramos por aqueles que acham os ensinamentos da Igreja difíceis, que lutam com questões morais, que sentem tensão entre o que a Igreja diz e o que a cultura diz, que se perguntam se podem realmente se chamar católicos quando discordam de certas doutrinas. Maria, a fé não é a ausência de dúvida. A fé é escolher confiar mesmo quando não temos todas as respostas, mesmo quando não conseguimos ver o caminho a seguir, mesmo quando Deus está em silêncio. Você viveu pela fé, não pela vista. Você confiou mesmo quando a mensagem do anjo não fazia sentido, mesmo quando teve que fugir para uma terra estrangeira, mesmo quando seu filho morreu na cruz com todas as suas promessas aparentemente quebradas. Interceda por aqueles cuja fé é frágil. Fortaleça-os. Ajude-os a ser honestos com Deus sobre suas lutas. Leve-os a diretores espirituais sábios que possam caminhar com eles através de suas perguntas. Lembre-os de que a Igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores, que está tudo bem trazer nossas dúvidas, nossas lutas e nossos fracassos, que Deus é grande o suficiente para lidar com nossas perguntas e paciente o suficiente para esperar enquanto lutamos. Porta do céu, oremos por aqueles que têm medo da morte, que ficam acordados à noite contemplando sua mortalidade, que se perguntam o que vem depois. Oremos por aqueles que temem o julgamento, que sabem que não viveram como deveriam, que se preocupam que Deus os rejeitará. Maria, você é a porta do céu porque através de você Jesus entrou no mundo, e através de sua intercessão esperamos entrar na vida eterna. Ore por nós agora e na hora de nossa morte. Interceda por nós para viver cada dia com a eternidade em mente, para fazer escolhas que tenham significado eterno, para investir em tesouros que não podem ser perdidos. Ajude-nos a viver com santo temor, não o temor de um escravo diante de um tirano, mas o temor de um filho que não quer desapontar um pai amoroso. E quando chegar a nossa hora, quando exalarmos nosso último suspiro, esteja lá. Seja o rosto que vemos. Seja a voz que ouvimos.
Pegue-nos pela mão e leve-nos através dessa porta para a presença de Deus, onde há plenitude de alegria, onde toda lágrima será enxugada, onde finalmente estaremos em casa. Estrela da manhã, oramos por aqueles que estão na escuridão agora, que não conseguem ver nenhuma luz no fim do túnel, que se sentem como se estivessem se afogando em circunstâncias além de seu controle. Oramos por aqueles que perderam a esperança, que pararam de orar porque não acreditam que faça diferença, que se resignaram a vidas de quietude desesperada. Maria, você é a estrela da manhã porque anuncia a vinda do Filho, porque nos lembra que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer está chegando. Interceda por aqueles que perderam a esperança. Reacenda a chama da fé em seus corações. Lembre-os da fidelidade de Deus no passado, das orações que Ele respondeu, dos momentos em que Ele agiu. Ajude-os a aguentar mais um dia, mais uma hora, mais um momento, porque o avanço pode estar logo ali, porque Deus está trabalhando mesmo quando eles não conseguem ver, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para eles agora. Sede da sabedoria, oramos por aqueles que enfrentam decisões importantes, que não sabem qual caminho seguir, que estão paralisados pelo medo de fazer a escolha errada. Oramos por aqueles que escolhem carreiras, selecionam escolas, consideram casamentos, decidem sobre filhos, pesam ofertas de emprego, contemplam mudanças para novas cidades. Oramos por aqueles que tentam discernir a vontade de Deus, que querem segui-lo, mas não têm certeza para onde Ele está levando. Oramos por aqueles que tomaram decisões terríveis no passado e agora estão tentando navegar pelas consequências. Maria, você ponderou as coisas em seu coração. Você tirou um tempo para refletir, para orar, para buscar entendimento. Interceda por todos que precisam de sabedoria. Guie-os a buscar conselho daqueles que conhecem a Deus. Ajude-os a estar quietos e a ouvir a voz do Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Dê-lhes paz sobre as decisões que tomam, e confiem que mesmo quando escolhem errado, Deus pode fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Rosa mística, oramos para que a beleza da santidade floresça em nossas vidas, para que a virtude crie raízes no solo de nossas almas. Oramos pelo crescimento na fé, esperança e amor. Oramos pela paciência, bondade, generosidade, mansidão e autocontrole. Oramos para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, para ter sua mente, seu coração, suas prioridades, suas paixões. Confessamos que estamos longe de ser perfeitos, que temos um longo caminho a percorrer, que tropeçamos e caímos mais vezes do que gostaríamos de admitir. Mas confiamos na promessa de que aquele que começou uma boa obra em nós a levará a bom termos até o dia de Cristo Jesus. Maria, você é a mais bela de todos os santos, não por sua aparência física, mas pela pureza de sua alma, pela completude de sua entrega a Deus, pela perfeição de seu amor. Você é o que todos esperamos nos tornar. Interceda por nós para cooperar com a graça, para dizer sim como você disse sim, para ser transformado de glória em glória até que carreguemos a imagem de Cristo. Torre de marfim, forte e pura e bela, oramos por proteção do inimigo que anda como um leão que ruge buscando a quem devorar. Oramos por libertação de ataques espirituais, de tentações que vêm de formas que não reconhecemos até que já estejamos presos. Oramos por aqueles que estão sob opressão demoníaca, que sentem a escuridão os oprimindo, que experimentam fenômenos que não conseguem explicar. Oramos pela ligação de todo espírito maligno que busca destruir os filhos de Deus, pela autoridade do nome de Jesus a ser proclamada sobre toda a obra das trevas, pelo poder do sangue de Cristo para nos cobrir e proteger. Maria, você é a mulher que esmaga a cabeça da serpente, aquela a quem Satanás teme porque sua humildade derrotou seu orgulho, sua obediência reverteu a desobediência de Eva. Ore por nós, Mãe. Coloque seu manto de proteção sobre nós. Fique entre nós e o maligno.
E lembre-nos de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Casa de ouro, preciosa e valorizada, agradecemos pelo dom da fé que nos foi dado, pelos sacramentos que nos nutrem, pela Igreja que nos ampara, pelas Escrituras que nos guiam, pelos santos que nos inspiram. Agradecemos pela beleza da criação, pelo dom da família e dos amigos, pelo trabalho que dá sentido às nossas vidas, pela comida em nossas mesas, pelos tetos sobre nossas cabeças, por todas as bênçãos comuns que damos por garantidas. Agradecemos pelo sofrimento que nos ensinou a depender de Deus, pelos fracassos que nos humilharam, pelos desertos que nos levaram a beber da água viva. Agradecemos pela cruz, pelo túmulo vazio, pela promessa de que o mesmo Jesus que andou pelas margens da Galileia anda conosco hoje. Ajude-nos a viver em gratidão, Maria, a notar os dons que Deus nos dá todos os dias, a ter corações que transbordam de gratidão. Arca da Aliança, você carregou em seu ventre a palavra feita carne, a nova aliança escrita não em pedra, mas em sangue e selada com a ressurreição. Oremos por reverência, por temor, por admiração pelo grande mistério de nossa fé. Oremos contra a abordagem casual das coisas sagradas que marca nossa era, contra a irreverência que trata Deus como um amigo em vez do santo, contra o esquecimento que faz do domingo apenas mais um dia e da oração apenas um pensamento posterior. Oramos pela renovação na Igreja, por um novo Pentecostes, para que o fogo do Espírito Santo caia sobre nós novamente, por um avivamento que transforme corações, comunidades e nações. Oramos por nossos padres, por nossos bispos, por nosso Papa, para que liderem com coragem e integridade, para que sejam pastores fiéis que protejam o rebanho dos lobos, para que preguem o Evangelho com ousadia e o vivam com autenticidade. Oremos por vocações, por jovens para responder ao chamado ao sacerdócio, por jovens mulheres para abraçar a vida religiosa, por casais casados para assumir a vocação da paternidade como um encargo sagrado. Oremos pela conversão dos pecadores, pelo retorno do pródigo, para que a ovelha perdida seja encontrada, para que o Evangelho alcance os confins da terra. Vaso de honra, oferecemos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ele. Damos a Ele nossos corpos, pedindo que o honremos com o que comemos e bebemos e como tratamos este templo do Espírito Santo. Damos a Ele nossas mentes, pedindo que levemos todo pensamento cativo à obediência de Cristo, que preenchamos nossas mentes com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e admirável. Damos a Ele nosso tempo, pedindo sabedoria para numerar nossos dias, disciplina para priorizar o que importa, graça para redimir as horas que desperdiçamos. Damos a Ele nossos talentos, pedindo que usemos os dons que Ele nos deu para a sua glória e para o bem dos outros. Damos a Ele nossos tesouros, pedindo corações generosos que seguram as coisas materiais com leveza, que dão sacrificialmente, que confiam nele para prover. Damos a Ele nossos relacionamentos, pedindo que amemos os outros como Cristo nos amou, que sejamos rápidos para perdoar e lentos para nos ofender, que carreguemos os fardos uns dos outros. Damos a Ele nossos sonhos e planos, segurando-os com as mãos abertas, dispostos a entregá-los se Ele pedir, confiando que seus planos para nós são melhores do que os nossos. Vaso singular de devoção, ensine-nos a orar, Maria. Ensine-nos a persistir na oração como você persistiu, a orar sem cessar, a orar com fé acreditando que Deus ouve e responde. Perdoe-nos pelas vezes em que tratamos a oração como último recurso em vez de primeira resposta, pelas vezes em que desistimos muito cedo, pelas vezes em que oramos com corações divididos, não acreditando realmente que você responderia. Aumente nossa fé. Aprofunde nossas vidas de oração. Ajude-nos a ir além da repetição mecânica para uma verdadeira comunhão com Deus, além de pedir coisas para simplesmente estar com Ele, além de trazer nossas listas de compras para nos oferecer.
Ensine-nos a oração contemplativa, como ficar quieto e saber que Ele é Deus, como descansar em Sua presença sem precisar preencher o silêncio com palavras, como ouvir Sua voz nas profundezas de nossos corações. Ensine-nos a oração intercessória, como interceder pelos outros como você intercede por nós, como lutar com Deus em nome daqueles que amamos, como persistir como a viúva diante do juiz injusto até que venha o avanço. Ensine-nos a oração da entrega, a oração mais difícil de todas, aquela que diz: seja feita a tua vontade, não a minha. E a diz com total sinceridade, mesmo quando nos custa tudo o que nos é caro. Rosa de Saron, oremos pelo florescimento do amor em nossas vidas e em nosso mundo. Oramos por casamentos que reflitam o amor de aliança de Cristo e sua Igreja, onde marido e mulher entregam suas vidas um pelo outro diariamente, onde o compromisso não depende de sentimentos, mas de votos feitos diante de Deus. Oramos por pais que amam seus filhos com sabedoria e graça, que os educam no caminho que devem seguir, que modelam a fé em vez de apenas ensiná-la. Oramos por filhos que honram seus pais, que aprendem respeito e obediência, que crescem em sabedoria e estatura e em favor de Deus e dos homens. Oramos por amizades que nos afiam como ferro afia ferro, que falam a verdade em amor, que celebram nossas vitórias e choram nossas perdas. Oramos por um amor que vai além de nossos círculos de conforto para abraçar o estranho, o marginalizado, o inimigo. Oramos pelo amor sobrenatural que só vem do Espírito Santo, o amor que não busca seus próprios interesses, que não se irrita facilmente, que não guarda rancor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Mãe Puríssima, oramos pela pureza em um mundo que esqueceu o que ela significa, onde a inocência é zombada e a virtude é considerada fraqueza. Oramos por jovens que navegam em uma cultura que lhes diz que sua sexualidade é apenas uma atividade recreativa sem significado mais profundo, que o compromisso é opcional, que os limites são ultrapassados. Oramos por aqueles que lutam contra o vício em pornografia, cujas mentes foram distorcidas por imagens que reduzem os seres humanos a objetos, cuja capacidade de intimidade real foi danificada. Oramos por aqueles que entregaram sua pureza e acreditam que nunca mais poderão recuperá-la, que carregam vergonha por pecados sexuais passados, que lhes disseram que são mercadorias danificadas. Maria, fale-lhes a verdade de que as misericórdias de Deus são novas a cada manhã, que sua graça é suficiente para restaurar o que foi perdido, que a pureza não é apenas sobre a virgindade, mas sobre um coração que é totalmente devotado a Deus. Oramos pela graça da castidade, seja no casamento ou na vida de solteiro, pela compreensão de que nossos corpos não são nossos, mas templos do Espírito Santo, pelo poder de dizer não à tentação e sim à santidade. Mãe Castíssima, oramos pela proteção das crianças, pela sua inocência a ser guardada, para que cresçam em ambientes onde são amadas e seguras e livres para serem crianças. Oramos contra a escuridão que busca sexualizar as crianças, que as expõe a conteúdos para os quais não estão prontas, que rouba sua infância. Oramos pela exposição e acusação daqueles que abusam de crianças, que as traficam, que as exploram. Oramos pela cura de cada criança que foi violada, pela restauração da confiança, pela recuperação da alegria, pelo conhecimento de que o que lhes foi feito não foi culpa delas e não define quem elas são. Oramos por adultos que trabalham para proteger as crianças, professores, assistentes sociais, conselheiros, policiais, defensores de crianças. Dê-lhes sabedoria para ver os sinais de abuso, coragem para denunciar, persistência para que a justiça seja feita. E levante mais trabalhadores para esta colheita, mais pessoas que dedicarão suas vidas a proteger os mais vulneráveis entre nós. Mãe inviolada, oramos por limites, pela sabedoria para saber quando dizer sim e quando dizer não, pela coragem de estabelecer limites que protejam nosso bem-estar e honrem nossos compromissos. Oramos por aqueles que foram violados, cujos limites foram ultrapassados,
cujo não foi ignorado, cuja autonomia foi tirada deles. Oremos pela cura de agressões, abusos, violações de qualquer tipo. Oremos para que saibam que o que lhes aconteceu foi errado, que não mereciam, que sua dignidade como filhos de Deus permanece intacta, independentemente do que foi feito aos seus corpos. Oremos por aqueles que violam os outros, para que sejam levados à justiça nesta vida e ao arrependimento antes da próxima, para que o ciclo de abuso seja quebrado, para que busquem ajuda em vez de reivindicar mais vítimas. Maria, seu corpo foi sagrado, escolhido por Deus para carregar seu filho, e ainda assim você viveu em um mundo onde os corpos das mulheres nem sempre eram respeitados ou protegidos. Interceda por todos que precisam de cura da violação e por uma cultura que realmente honra a dignidade de cada pessoa humana. Mãe Imaculada, trazemos diante de você a crise do tráfico humano, da escravidão moderna que existe em todos os cantos do mundo. Oremos por mulheres e crianças presas no tráfico sexual, por homens forçados ao trabalho escravo, por aqueles cujos passaportes foram tomados, cuja liberdade foi roubada, que vivem com medo e não conseguem escapar. Oremos para que as redes do mal que lucram com este horror sejam expostas e destruídas. Oremos para que as autoridades tenham os recursos e a vontade de perseguir traficantes e resgatar vítimas. Oremos por casas seguras e programas de reabilitação que possam ajudar os sobreviventes a reconstruir suas vidas. Oremos pela conscientização, para que as pessoas aprendam a reconhecer os sinais de tráfico e a denunciar o que vêem. E oremos pela prevenção, por oportunidades econômicas que ofereçam alternativas ao desespero, por educação que proteja os vulneráveis, por famílias e comunidades fortes onde as crianças estejam seguras. Mãe amabilíssima, oremos por aqueles que se sentem indesejáveis, que foram rejeitados tantas vezes que construíram muros ao redor de seus corações, que mantêm as pessoas à distância porque têm medo de serem feridos novamente. Oremos por aqueles cujos pais não souberam amá-los bem, que cresceram ouvindo críticas em vez de encorajamento, julgamento em vez de aceitação. Oremos por aqueles que medem seu valor por suas conquistas ou sua aparência ou suas posses, que não sabem que são valiosos simplesmente porque existem, simplesmente porque Deus os criou e os ama. Maria, ensine-nos o quanto somos amados. Ajude-nos a receber o amor de Deus, a deixá-lo penetrar nos lugares quebrados, a curar as feridas, a nos convencer de que somos seus filhos amados em quem Ele se agrada. E então ajude-nos a amar os outros com esse mesmo amor incondicional, a vê-los como Deus os vê, a falar vida sobre eles, a ser Jesus para eles. Mãe admirável, olhamos para a sua vida e vemos o que significa render-se completamente a Deus, o que significa confiar nele completamente, mesmo quando seus planos não fazem sentido, o que significa permanecer fiel em todas as circunstâncias. Vemos você na Anunciação dizendo sim a um plano que a tornaria sujeita a escândalo e suspeita. Vemos você viajando para visitar Isabel enquanto grávida, servindo-a em seu próprio tempo de necessidade. Vemos você dando à luz em um estábulo porque não havia lugar na estalagem, envolvendo seu recém-nascido em panos, deitando-o em uma manjedoura. Vemos você fugindo para o Egito no meio da noite porque um anjo avisou José que Herodes estava procurando matar seu filho. Vemos você retornando a Nazaré e vivendo na obscuridade por 30 anos, criando Jesus em um lar comum, ensinando a andar, falar e orar. Vemos você no casamento em Caná, percebendo uma necessidade e levando-a ao seu filho, confiando nele para agir. Vemos você procurando Jesus quando ele ficou para trás no templo, encontrando depois de 3 dias de angústia. Vemos você seguindo durante seu ministério, observando à distância enquanto ele pregava e curava e reunia discípulos. Vemos você de pé aos pés da cruz quando todos os outros haviam fugido, recusando-se a abandoná-lo em sua hora mais sombria, recebendo João como seu filho quando Jesus o entregou a você. Vemos você no cenáculo após a ascensão,
orando com os discípulos enquanto esperavam o prometido Espírito Santo. Cada momento de sua vida foi um ato de fé, um ato de obediência, um ato de amor. Ajude-nos a seguir seu exemplo, Mãe. Ajude-nos a dizer sim como você disse sim, a confiar como você confiou, a amar como você amou. Mãe do Bom Conselho, precisamos de sua orientação agora para as situações específicas que enfrentamos. Para aqueles que lidam com adolescentes rebeldes, dê sabedoria para saber quando ser firme e quando dar graça, quando estabelecer consequências e quando mostrar misericórdia. Para aqueles que enfrentam situações difíceis no trabalho, dê clareza sobre o que fazer, coragem para falar a verdade quando necessário, sabedoria para navegar em relacionamentos complexos. Para aqueles que lutam em seus casamentos, dê discernimento sobre os problemas subjacentes aos conflitos superficiais, humildade para admitir falhas, disposição para mudar, paciência para o longo processo de cura. Para aqueles que tentam cuidar de pais idosos, dê força para as demandas físicas, paciência para os desafios emocionais, sabedoria para as decisões difíceis sobre os cuidados. Para aqueles que lançam filhos adultos, dê a capacidade de deixá-los ir, mantendo-se conectados, de oferecer conselhos sem controlar, de apoiar sem habilitar. Para aqueles que navegam em decisões médicas, dê discernimento sobre tratamentos, paz sobre escolhas, confiança nos médicos, enquanto, em última análise, confiam em Deus. Precisamos de seu conselho, Maria, porque nem sempre sabemos o que fazer, as palavras certas a dizer, o caminho certo a seguir. Ore para que o Espírito Santo nos dê sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, razoável, cheia de misericórdia e bons frutos, inabalável, sem hipocrisia. Mãe do nosso Criador, este é o grande mistério que desfaz a lógica humana, que você deu à luz aquele que a criou, que amamentou aquele que sustenta o universo, que ensinou a falar a palavra por quem todas as coisas foram feitas. Não podemos compreendê-lo, Maria, e ainda assim acreditamos porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos e seus pensamentos mais altos que os nossos. Você não é Deus, você não é divina, você não se criou nem se salvou, e ainda assim Deus escolheu entrar no mundo através de você, ser dependente de você, ser nutrido por você. Isso eleva a maternidade a um chamado sagrado, e leva o gênio feminino a participar da obra criativa de Deus de maneiras únicas e poderosas. Oremos por todas as mães, para que compreendam a confiança sagrada que lhes foi dada, para que saibam que sua influência vai muito além do que podem ver, que o que fazem nos anos ocultos de criação de filhos importa para a eternidade. Oremos por mulheres que anseiam ser mães, mas não o são, seja por circunstâncias ou infertilidade ou chamado a outras vocações. Ajude-as a abraçar a maternidade espiritual que é possível para toda mulher, a capacidade de nutrir a vida em todas as suas formas, de trazer bondade e beleza e verdade ao mundo. Mãe do nosso Salvador, você gerou o Redentor, você deu a ele o corpo que seria quebrado na cruz, o sangue que seria derramado para o perdão dos pecados. Sem você, não haveria salvação, não porque você salva, mas porque você disse sim ao plano de salvação de Deus, porque você cooperou com a graça, porque você tornou possível a encarnação. Agradecemos pelo seu sim, Maria. Agradecemos por você não ter recusado o anjo, por você não ter considerado o custo muito alto, por você ter aceitado a espada que transpassaria sua própria alma para que as almas pudessem ser salvas. Por sua causa, temos Jesus. Por sua causa, temos esperança. Por sua causa, os portões do céu foram abertos e o caminho foi feito para voltarmos para casa. Ajude-nos a dizer sim a tudo o que Deus nos pede, mesmo quando é difícil, mesmo quando não entendemos, mesmo quando exige sacrifício. Ajude-nos a confiar que seus planos são sempre melhores que os nossos, que o que Ele nos pede é sempre para o nosso bem e para a sua glória, que a espada que transpassa nossas almas pode se tornar o meio pelo qual outros são curados.
Virgem prudentíssima, oremos por sabedoria em como usamos os recursos que Deus nos deu. Dê-nos discernimento sobre o dinheiro, para que o ganhemos honestamente, o gastemos com sabedoria, o poupemos com prudência e o demos com generosidade. Ajude-nos a não sermos escravizados pela dívida, a não adorarmos no altar do materialismo, a não encontrarmos nossa segurança em contas bancárias, mas em Deus. Dê-nos sabedoria sobre o tempo, para que o redimamos, para que não o desperdicemos em coisas que não importam, para que o investamos em prioridades eternas. Dê-nos sabedoria sobre os relacionamentos, para que escolhamos amigos que nos tornem melhores, para que estabeleçamos limites com pessoas que nos esgotam ou nos levam ao pecado, para que investamos profundamente em poucos em vez de nos espalharmos por muitos. Dê-nos sabedoria sobre o que permitimos em nossas mentes através da mídia, entretenimento, redes sociais, sabendo que nos tornamos o que contemplamos, que o que alimentamos cresce e o que matamos de fome morre. Virgem venerável, nós a honramos não com a adoração que pertence somente a Deus, mas com o profundo respeito e amor que é apropriado para a Mãe de Deus, a Rainha do Céu, a primeira e maior dos santos. Nós a honramos porque a própria Escritura a honra, porque Isabel a chamou de bendita entre as mulheres, porque você proclamou que todas as gerações a chamariam de bendita. Nós a honramos porque a Igreja a honrou por 2000 anos, porque os primeiros cristãos pintaram sua imagem nas catacumbas, porque os concílios defenderam seu título de Theotokos, portadora de Deus. Nós a honramos porque honrá-la nos leva a Jesus, porque você sempre aponta para Ele, porque sua mensagem em cada aparição é a mesma. Ore, arrependa-se, creia, siga meu filho. Nós a honramos porque Jesus a honrou, porque Ele se submeteu a você e a José por 30 anos, porque seu primeiro milagre foi feito a seu pedido, porque seu último ato antes da morte foi nos dar você como nossa mãe. Ensine-nos a honrá-la adequadamente, Maria, não com superstição ou sentimentalismo, mas com amor e devoção genuínos que fluem da compreensão de quem você é e do que Deus fez através de você. Virgem renomada, seu nome é conhecido em todo o mundo, falado em todas as línguas, invocado em todas as terras. Das maiores catedrais aos mais humildes santuários, dos rosários rezados em palácios aos rosários rezados em prisões, das missas celebradas por papas às missas celebradas em segredo por padres perseguidos, seu nome é elevado. E ainda assim você não buscou fama, não reivindicou glória para si mesma, você permaneceu escondida em Nazaré pela maior parte de sua vida, você desviou toda a honra para Deus. Seu Magnificat deixa isso claro. Minha alma magnifica o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois Ele olhou para a humilde condição de sua serva. Você é grande porque Deus a fez grande, famosa porque Ele escolheu trabalhar através de você, poderosa porque Ele lhe deu autoridade para interceder. Ensine-nos a humildade, Maria. Ensine-nos a diminuir para que Ele possa aumentar, a sair dos holofotes para que Ele possa ser visto, a usar qualquer influência que tenhamos não para nosso próprio avanço, mas para seu reino. Virgem poderosíssima, invocamos sua intercessão sabendo que você tem poder com Deus, que suas orações são ouvidas, que seus pedidos são concedidos. Não porque você tenha conquistado esse poder, mas porque ele lhe foi dado por aquele que a ama mais perfeitamente, que a escolheu antes da fundação do mundo para ser sua mãe, que a coroou rainha do céu e da terra. Vimos seu poder ao longo da história na vida dos santos que se dedicaram a você, nos milagres operados em seus santuários, nas conversões que vieram através de sua intercessão, em batalhas vencidas e perigos evitados quando sua ajuda foi invocada. Invocamos esse poder agora para nossas próprias necessidades e para as necessidades de todos que estão assistindo a esta oração. Exerça seu poder, Mãe, em nome de seus filhos que estão sofrendo, que estão lutando, que estão buscando milagres que só Deus pode realizar. Não nos deixe clamar a você em vão. Não deixe nossas orações ficarem sem resposta.
Você é poderosa não em si mesma, mas em seu Filho, e confiamos que o que você pede a Ele concederá, porque Ele é um bom filho que ama sua mãe, porque em Caná Ele não pôde recusá-la, mesmo que sua hora ainda não tivesse chegado. Virgem misericordiosíssima, viemos a você confiantes em sua misericórdia, sabendo que você não rejeita ninguém, que acolhe todos que vêm a você, não importa quão grandes sejam seus pecados ou quão profunda seja sua vergonha. Você é o refúgio dos pecadores não porque aprova o pecado, mas porque sabe que os pecadores precisam de refúgio, que os feridos precisam de cura, que os perdidos precisam ser encontrados. Você não nos condena, Maria. Você não nos repreende por nossos fracassos. Você simplesmente nos pega pela mão e nos leva ao seu Filho, confiando que sua misericórdia é maior do que todos os nossos pecados combinados, que sua graça é suficiente para nossa fraqueza, que seu amor pode transformar o pecador mais vil no maior santo. Seja misericordiosa conosco agora, Mãe. Olhe para nós com compaixão. Veja nossas lutas, nossas fraquezas, nossos fracassos, e não desespere de nós. Continue a interceder por nós mesmo quando desistimos de nós mesmos. Continue a acreditar em nós mesmo quando paramos de acreditar. Continue a nos amar mesmo quando somos indesejáveis. E ensine-nos a estender essa mesma misericórdia aos outros, a ser tão pacientes com seus fracassos quanto você é com os nossos, a recusar desistir de qualquer um porque você nunca desiste de nós. Virgem fidelíssima, você nunca vacilou em sua confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer suas promessas. Você confiou quando o anjo veio com uma mensagem impossível. Você confiou quando teve que dar à luz em um estábulo. Você confiou quando fugiu para o Egito. Você confiou durante 30 anos de vida comum. Você confiou quando Jesus saiu de casa para iniciar seu ministério. Você confiou mesmo quando ele morreu na cruz e toda promessa parecia quebrada. Sua fé foi testada de maneiras que a maioria de nós nunca experimentará, e você nunca falhou no teste. Nós, que falhamos tão frequentemente, que duvidamos tão facilmente, que desistimos tão rapidamente, precisamos de sua intercessão pelo dom da perseverança fiel. Ajude-nos a continuar confiando quando não conseguimos ver como as coisas vão se resolver, quando Deus parece em silêncio, quando as orações parecem não ser respondidas, quando a escuridão é tão densa que não conseguimos ver um passo à frente. Ajude-nos a lembrar que fé não é vista, que andamos pela fé e não pela vista, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E quando nossa fé vacilar, quando sentirmos que ela está escorregando, interceda por nós para receber a graça de clamar como o pai do menino possesso por demônio. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Rainha dos anjos, você é servida pelas hostes celestiais, cercada por querubins e serafins, assistida por arcanjos e anjos em número incontável. Aqueles que clamaram Santo, Santo, Santo no trono de Deus clamam bem-aventurada é aquela que creu em sua presença. Aqueles que anunciaram o nascimento de seu filho agora se regozijam na glória que ele lhe deu. Oramos para que você despache esses guerreiros celestiais em nosso nome, para que nos guardem, nos protejam, lutem por nós contra as forças espirituais das trevas. Envie-nos nossos anjos da guarda para nos manter em todos os nossos caminhos, para nos sustentar para que não tropecemos em uma pedra, para acampar ao nosso redor e nos livrar. Envie-nos os arcanjos, Miguel para nos defender na batalha, Gabriel para nos trazer mensagens de Deus, Rafael para nos curar. Somos cercados por uma guerra invisível, Maria, e precisamos da ajuda do exército angélico que serve sob seu comando como rainha. Rainha dos patriarcas, você é o cumprimento de tudo o que os pais da fé esperavam e antecipavam. Abraão viu seu dia e se alegrou. Isaac foi um tipo de seu filho, o filho amado oferecido em sacrifício. Jacó viu a escada conectando o céu e a terra,
que é Cristo que veio através de você. Você é a verdadeira arca que carregou a presença de Deus, muito maior do que a arca carregada por Moisés. Você é a sarça ardente que continha o fogo da divindade sem ser consumida. Você é o tabernáculo onde Deus habitou entre seu povo. Todo o Antigo Testamento apontava para você e para aquele que você daria à luz. Nós, que vivemos deste lado da encarnação, que temos a plenitude da revelação, não temos desculpa para uma fé fraca. Vimos Deus feito carne, temos o testemunho dos apóstolos, temos 2000 anos de história da Igreja confirmando a verdade do Evangelho. Ajude-nos a viver dignos deste grande dom, a não dar por garantido que profetas e patriarcas desejaram ver, mas morreram antes de ver. Rainha dos profetas, você ponderou as palavras da Escritura em seu coração, você entendeu as profecias sobre o Messias, você reconheceu seu filho como o cumprimento do servo sofredor de Isaías, o filho do homem de Daniel, o governante de Belém de Miqueias. Você é a virgem que concebeu como Isaías previu, você é a mulher cuja descendência esmaga a serpente como Gênesis prometeu, você é a rainha sentada à direita do rei como o salmista declarou. Oramos pela compreensão da Escritura, por mentes iluminadas pelo Espírito Santo para compreender a profundidade da Palavra de Deus, por corações que a valorizam e meditam nela dia e noite. Oramos por professores e pregadores que manejarão corretamente a Palavra da verdade, que não a distorcerão para seus próprios interesses ou a diluirão para torná-la mais palatável. Oramos por uma renovação da alfabetização bíblica na Igreja, por crentes que conhecem suas Bíblias, que podem dar uma razão para a esperança que há neles, que podem discernir a verdade do erro porque estão fundamentados na Palavra de Deus. Rainha dos Apóstolos, você estava no cenáculo quando o Espírito Santo desceu, você orou com os primeiros crentes, você os encorajou em sua missão. Embora você não tenha pregado ou estabelecido igrejas ou escrito cartas que se tornaram escritura, você foi a mãe da Igreja, aquela que nutriu e apoiou e orou por aqueles que saíram para espalhar o Evangelho. Oramos pela nova evangelização, pela missão da Igreja de alcançar aqueles que nunca ouviram o Evangelho e aqueles que ouviram, mas o rejeitaram, aqueles que antes eram crentes, mas se afastaram. Oramos por missionários que servem em lugares difíceis e perigosos, por evangelistas que compartilham sua fé em ambientes hostis, por todo cristão que tenta viver sua fé em locais de trabalho, escolas e bairros onde Cristo não é bem-vindo. Dê-lhes coragem, dê-lhes sabedoria, dê-lhes alegria, dê-lhes frutos por seu trabalho. E ajude a todos nós a ver que somos chamados a ser testemunhas, que a evangelização não é apenas trabalho de padres e religiosos, mas de todo crente batizado, que o melhor argumento para o cristianismo são cristãos que realmente se parecem com Cristo. Rainha dos mártires, você testemunhou o martírio de seu filho, a brutal tortura e execução daquele que você mais amou. Você tem um amor especial por todos que sofrem pela fé, todos que derramam seu sangue em vez de negar Cristo, todos que suportam a perseguição com alegria porque a consideram uma honra compartilhar os sofrimentos de Cristo. Oremos pela graça do martírio, se algum dia formos chamados a ele, a coragem de permanecer firmes, mesmo que nos custe tudo, o amor que expulsa o medo, a fé que vence até a morte. Oremos para que sejamos fiéis em pequenas perseguições, o escárnio de colegas de trabalho, a rejeição de membros da família, a perda de oportunidades, para que estejamos prontos para as maiores, se elas vierem. E oremos para que o sangue dos mártires modernos regue as sementes da fé, para que a Igreja cresça mesmo sob perseguição, para que a escuridão nunca vença a luz. Rainha dos confessores, você intercede por todos que confessaram o nome de Jesus, que defenderam sua fé, que testemunharam a verdade a custo pessoal. Oramos por ousadia para confessar Cristo diante dos outros, para não nos envergonharmos do Evangelho, para falar quando testemunhamos injustiça ou ouvimos seu nome ser blasfemado. Confessamos que muitas vezes ficamos em silêncio quando deveríamos ter falado,
que escondemos nossa fé em vez de proclamá-la, que nos importamos mais com o que as pessoas pensam de nós do que com o que Deus pensa de nós. Perdoe-nos, Senhor, por nossa covardia. Fortaleça-nos pelo Espírito Santo para sermos testemunhas ousadas. E ajude-nos a lembrar que confessar Cristo não é apenas sobre palavras, mas sobre vidas que correspondem às nossas afirmações, sobre integridade que torna nosso testemunho crível, sobre amor que torna o Evangelho atraente. Rainha das Virgens, você é o modelo de pureza e consagração, aquela que se entregou inteiramente a Deus, que não reteve nada, que estava completamente disponível para seus propósitos. Oramos por todos que fizeram votos de virgindade consagrada, por padres e religiosos que entregaram o casamento e a família para servir a Deus e seu povo. Proteja suas vocações, fortaleça-os em tempos de solidão ou tentação, ajude-os a encontrar sua satisfação somente em Deus. Oramos também por todos que vivem castamente no estado de solteiro, esperando o casamento ou chamados a permanecer solteiros. Dê-lhes graça para abraçar esta estação com alegria em vez de ressentimento, para vê-la como uma oportunidade de devoção indivisa a Deus em vez de um tempo de privação. E oramos por casais casados para viver a pureza de sua vocação, para permanecer fiéis um ao outro, para honrar a sacralidade da intimidade sexual dentro do casamento. Rainha de todos os santos, você é a maior de todos os santos, aquela que esteve mais próxima de Jesus, que o conheceu mais intimamente, que o amou mais perfeitamente. E ainda assim você é uma de nós, ainda humana, ainda nossa irmã na fé, mesmo sendo nossa mãe. Oramos pela graça de nos tornarmos santos, não porque pensamos que podemos conquistá-lo por nossos próprios esforços, mas porque confiamos que a graça de Deus é suficiente para nos transformar. Somos chamados a ser santos, não apenas a admirá-los à distância. Somos chamados à santidade radical, a vidas que parecem dramaticamente diferentes da cultura ao nosso redor, a um amor que é sobrenatural em sua origem e expressão. Ajude-nos a levar a sério este chamado à santidade, a cooperar com a graça, a buscar a santidade com a mesma intensidade com que outros buscam dinheiro ou sucesso ou prazer. E cerque-nos com a comunhão dos santos, aquela grande nuvem de testemunhas que nos anima, que ora por nós, que nos mostra que é possível correr a corrida e terminar bem. Rainha concebida sem pecado original, você é a Imaculada Conceição, preservada do pecado desde o primeiro momento de sua existência, preparada por Deus para ser uma digna morada para seu Filho. Nós, que fomos concebidos no pecado, que herdamos a mancha da queda de Adão, que lutamos contra a concupiscência e o egoísmo e o orgulho, precisamos de sua intercessão. Não podemos nos santificar, Maria. Não podemos nos purificar do pecado. Mas Jesus pode. Seu sangue é suficiente para lavar toda mancha, para nos apresentar imaculados diante do Pai, para nos fazer novas criaturas. Ore por nossa santificação, pela transformação progressiva na imagem de Cristo, pela vitória sobre os pecados que tão facilmente nos enredam. E ajude-nos a nunca usar a doutrina do pecado original como desculpa para nossos fracassos, como se fôssemos vítimas sem escolha. Recebemos graça suficiente para toda tentação, poder para vencer todo pecado, o Espírito Santo habitando em nós. Somos responsáveis por nossas escolhas, mesmo reconhecendo nossa fraqueza e necessidade da ajuda de Deus. Rainha assunta ao céu, você é as primícias de nossa ressurreição, o sinal de que o que Jesus prometeu é verdadeiro, que nossos corpos serão ressuscitados, que a morte não terá a última palavra, que estamos destinados à glória. Você não viu corrupção, você foi levada corpo e alma ao céu, e você nos espera para nos juntarmos a você. Isso nos dá esperança, Maria. Isso nos lembra que o céu é real, que a eternidade importa mais que o tempo, que estamos apenas passando por este mundo a caminho de nosso verdadeiro lar. Ajude-nos a viver com a eternidade em vista,
a fazer escolhas baseadas em para onde estamos indo, em vez de onde estamos, a acumular tesouros no céu em vez de na terra. Ajude-nos a não nos apegar muito a esta vida, a não nos apegar tanto às coisas terrenas que esquecemos que somos peregrinos, a não amar o mundo de uma forma que compita com o nosso amor por Deus. E quando chegar a nossa hora de deixar esta terra, venha nos encontrar, Mãe. Pegue nossas mãos. Leve-nos através da morte para a vida que nunca termina. Rainha do Santíssimo Rosário, nós a honramos com esta bela oração, a oração que foi chamada de Evangelho em miniatura, a oração que medita nos mistérios da vida de Cristo através de seus olhos. Confessamos que nem sempre rezamos bem o Rosário, que nossas mentes divagam, que o apressamos sem contemplar verdadeiramente os mistérios, que às vezes o rezamos por obrigação em vez de devoção. Ensine-nos a rezar o Rosário como você o rezaria, com profunda meditação em cada mistério, com amor por seu Filho em cada Ave Maria, com confiança no Pai em cada Pai Nosso. Agradecemos pelas promessas ligadas ao Rosário, pelas graças que você prometeu àqueles que o rezam fielmente. Agradecemos pelas vitórias que foram conquistadas através do Rosário, pela Batalha de Lepanto e por inúmeros outros momentos em que o Rosário mudou o rumo. Agradecemos pela paz que vem de segurar as contas, pelo ritmo que acalma corações ansiosos, pela forma como o Rosário nos mantém conectados a você e a seu Filho. Que nunca negligenciemos esta arma poderosa, este instrumento de paz, esta meditação sobre a vida de Cristo. Rainha da Paz, traga paz ao nosso mundo conturbado. Acabe com as guerras que devastam as nações, que deslocam milhões, que criam refugiados e órfãos. Amoleça os corações dos líderes mundiais, dê-lhes sabedoria para escolher a diplomacia em vez da violência, a negociação em vez da destruição. Proteja os inocentes que são pegos em conflitos que não são de sua autoria. Traga paz à nossa Igreja dividida, curando as feridas do cisma e do escândalo, unindo-nos em torno das verdades da fé, ajudando-nos a discordar com caridade em vez de nos dilacerar. Traga paz às nossas famílias, resolvendo conflitos, curando velhas feridas, restaurando relacionamentos quebrados. Traga paz aos nossos próprios corações, expulsando a ansiedade e o medo, substituindo a agitação pela paz que excede todo o entendimento, a paz que Jesus prometeu nos deixar. Você é a Rainha da Paz não porque tenha poder político, mas porque deu à luz o Príncipe da Paz, porque o criou e o formou e o apresentou ao mundo. Através de sua intercessão, que sua paz reine em corações, lares e nações. Rainha das famílias, confiamos a você todas as famílias que estão lutando. Oremos pela unidade onde há divisão, pela cura onde houve dor, pela reconciliação onde houve ruptura. Oremos por famílias que lidam com vício, doença mental, estresse financeiro, problemas legais. Oremos por pais solteiros que carregam fardos destinados a dois, por crianças criadas por avós ou pais adotivos. Oremos por famílias mistas que navegam pelas complexidades dos relacionamentos de enteados. Oremos por famílias que cuidam de crianças com necessidades especiais, por aqueles que lidam com doenças crônicas, por aqueles que atravessam o vale do diagnóstico terminal. Oremos por famílias comuns em lutas comuns, tentando equilibrar trabalho e casa, tentando criar filhos em uma cultura que mina seus valores, tentando encontrar tempo um para o outro em meio a agendas lotadas. Abençoe nossas famílias, Maria. Faça de nossos lares igrejas domésticas onde a oração é normal, onde a fé é aprendida e não apenas ensinada, onde o amor cobre uma multidão de pecados, onde Jesus é o hóspede invisível em cada refeição. E agora, Mãe Maria, trazemos a você as intenções específicas de cada pessoa que está rezando esta oração agora. Você conhece seus nomes, você conhece suas necessidades, você conhece os desejos mais profundos de seus corações ainda melhor do que eles mesmos. Alguns estão orando por cura física, por doenças a serem curadas,
por dores a serem aliviadas, por tratamentos médicos bem-sucedidos. Alguns estão orando por cura mental e emocional, por depressão a ser levantada, por ansiedade a afrouxar seu controle, por trauma a ser processado e integrado. Alguns estão orando por renovação espiritual, por fé que esfriou para reacender, por desejo por Deus que diminuiu para reacender. Alguns estão orando por relacionamentos, por casamentos a serem salvos, por filhos a retornar à fé, por famílias a serem reconciliadas. Alguns estão orando por provisão, por empregos, por avanço financeiro, por dívidas a serem resolvidas. Alguns estão orando por direção, por sabedoria sobre grandes decisões, por clareza sobre a vontade de Deus. Alguns estão orando por proteção, por entes queridos em perigo, por segurança em meio a ameaças. Alguns estão orando por milagres, por coisas que parecem impossíveis pelos padrões humanos, mas que estão bem dentro do poder de Deus. Pegue todas essas intenções, mãe, e apresente-as a seu filho. Pleitei nossa causa diante de seu trono. Lembro de suas palavras em Caná, eles não têm vinho. Lembro de que ele não pode recusá-la, que ele ama demais para negar qualquer pedido que você faça em nome de seus irmãos e irmãs. E então confie nele para responder em seu tempo, à sua maneira, de acordo com sua perfeita sabedoria e amor. Sabemos que às vezes a resposta é sim, às vezes é não, às vezes é espere, e às vezes é tenho algo melhor em mente. Confiamos em sua resposta, seja qual for. Mas pedimos que você não deixe nossas orações caírem no chão sem serem ouvidas, que você continue a interceder por nós até que recebamos o que precisamos ou até que entendamos porque a resposta é diferente do que esperávamos. Nós nos consagramos a você, Maria. Damos a você nossos corpos, nossas almas, nossas mentes, nossos corações, nossas vontades, nossas posses, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Colocamos tudo no altar de seu imaculado coração, confiando que você oferecerá tudo a Jesus, que você purificará nossas intenções, aperfeiçoará nosso amor e nos apresentará a seu Filho de uma forma que lhe seja agradável. Somos seus, Mãe. Pertencemos a você. Faça conosco o que quiser, confiantes de que o que você quer para nós não é outra coisa senão o que Deus quer para nós, que seu coração bate em perfeita sintonia com o dele, que render-se a você é render-se a ele. Agradecemos por ouvir nossas orações. Agradecemos por seu amor maternal que nos abraça mesmo em nossa fraqueza e pecado. Agradecemos por nunca desistir de nós, por sempre acreditar que podemos nos tornar os santos que Deus nos criou para ser. Agradecemos por seu exemplo de fé, obediência e entrega. Agradecemos por dizer sim a Deus para que pudéssemos ter Jesus. Agradecemos por estar aos pés da cruz para que pudéssemos ter esperança. Agradecemos por permanecer com a Igreja para que nunca fôssemos órfãos. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, obrigado por orar conosco hoje. Obrigado por abrir seus corações à intercessão de nossa bem-aventurada Mãe. Obrigado por dedicar este tempo para trazer suas necessidades, suas lutas, suas esperanças diante do céu. Queremos que saibam que estamos orando por vocês, que suas intenções foram elevadas, que as orações desta comunidade os cercam agora. Deus os vê. Ele sabe exatamente o que vocês estão passando. Ele não os esqueceu, Ele não os abandonou, e Ele não os falhará. Mantenham sua fé viva, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas de Deus. Lembrem-se de que Jesus disse que teríamos problemas neste mundo, mas Ele também disse para ter coragem porque Ele venceu o mundo. Lembrem-se de que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos vive em vocês através do Espírito Santo. Lembrem-se de que nada é impossível para Deus,
que Ele se especializa em situações que parecem sem esperança, que Ele ama aparecer quando todos os recursos humanos foram esgotados. Maria está intercedendo por vocês. Jesus está intercedendo por vocês. O Espírito Santo está orando por vocês com gemidos indizíveis. Vocês não estão sozinhos nesta batalha. Vocês estão cercados pela comunhão dos santos, pelos anjos, por toda a corte celestial que os está animando e lutando por vocês. Antes de sair deste vídeo, queremos pedir que faça algumas coisas. Primeiro, clique no botão curtir para ajudar esta oração a alcançar outros que precisam dela, assim como você. Compartilhe este vídeo com alguém que está sofrendo, alguém que precisa de esperança, alguém que precisa saber que Deus ainda ouve e responde às orações. Inscreva-se neste canal para continuar a receber orações e encorajamento. Postamos novas orações regularmente, orações para cada necessidade e estação da vida. E queremos que você faça parte desta comunidade de fé. E, por favor, não se esqueça de deixar suas intenções de oração nos comentários abaixo. Digite Maria, Mãe de Deus, rogai por mim como sua confissão de fé, seu ato de confiança. Em seguida, escreva o que você precisa de oração. Seja o mais específico ou o mais geral que desejar, mas deixe esta comunidade saber como orar por você. E aqui está a parte bonita. Role os comentários e encontre o pedido de oração de outra pessoa. Leia a necessidade dela. Ore por ela ali mesmo. Se puder, responda ao comentário dela com "Eu orei por você" para que saibam que foram lembrados diante de Deus. Se não puder responder, pelo menos dê um curtir ao comentário dela para reconhecer que você a viu, que ela não é invisível, que sua dor importa. Isso é o que significa ser o corpo de Cristo, carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Não somos apenas indivíduos isolados orando sozinhos em nossos quartos. Somos uma comunidade, uma família, a casa de Deus. Também o convidamos a explorar os outros vídeos de oração em nosso canal. Temos orações para cada situação que você possa estar enfrentando, orações por cura, por avanço financeiro, por proteção, por filhos rebeldes, por casamentos em dificuldades, por emprego, por paz, por libertação, por intercessão de santos específicos. O que quer que você precise, há uma oração aqui para você. Faça deste canal um recurso ao qual você retorna repetidamente quando precisa de encorajamento espiritual, quando precisa ser lembrado da fidelidade de Deus, quando precisa de palavras para expressar o que está em seu coração, mas não consegue encontrar suas próprias palavras. Queremos compartilhar algo importante com você sobre o apoio a este trabalho. Manter este canal de oração, criar esses vídeos, oferecer esses recursos espirituais, tudo isso exige tempo, esforço e recursos. Fazemos isso porque acreditamos no poder da oração, porque vimos Deus operar milagres em resposta às orações de seu povo, porque queremos criar um espaço onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento possa vir e encontrar o Deus vivo através da oração. Se este canal o abençoou, se essas orações lhe trouxeram conforto ou esperança ou cura, convidamos você a considerar apoiar este ministério tornando-se membro. Aqui está o que torna a adesão verdadeiramente especial. Temos santas missas oferecidas regularmente pelas intenções de todos os nossos apoiadores e membros. Seus pedidos de oração, suas lutas, suas necessidades, eles são levados ao altar de Deus durante o santo sacrifício da missa. Não há oração mais poderosa do que a missa, onde o céu e a terra se encontram, onde o único sacrifício do Calvário se faz presente, onde estamos unidos a Jesus em sua oferta ao Pai. Quando você apoia este canal, você não está apenas nos ajudando a continuar este trabalho, você está garantindo que suas intenções sejam lembradas na missa, que as orações dos padres sejam adicionadas às orações desta comunidade, que todo o peso da oração litúrgica da Igreja seja levado à sua situação. Para se tornar membro,
Basta clicar no botão participar abaixo deste vídeo ou visitar nossa página do canal onde você verá a opção de adesão. Existem diferentes níveis de apoio disponíveis, e somos gratos por tudo o que você puder oferecer. Toda contribuição, não importa quão pequena, faz a diferença. Ela nos permite continuar criando esses vídeos de oração, alcançar mais pessoas que buscam esperança, construir esta comunidade de fé que abrange o globo. E o mais importante, garante que suas intenções sejam rezadas na missa, que é o maior presente que podemos oferecer a você. Mas mesmo que você não possa se tornar membro agora, saiba que você ainda faz parte desta comunidade. Suas orações importam, sua presença importa, sua fé importa. Estamos todos juntos nisso, apoiando uns aos outros, orando uns pelos outros, acreditando juntos que Deus é bom e fiel e que Ele ouve as orações de seus filhos. Ao sair deste tempo de oração e retornar à sua vida diária, queremos deixá-lo com algumas últimas reflexões. Primeiro, não se desanime se você não vir respostas imediatas às suas orações. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e seus caminhos não são os nossos caminhos. Às vezes, Ele está trabalhando de maneiras que ainda não podemos ver, organizando circunstâncias, preparando corações, orquestrando eventos que convergirão para realizar seus propósitos. Às vezes, o atraso faz parte do milagre, porque Ele está fazendo algo mais profundo e abrangente do que poderíamos ter imaginado. Confie no processo. Confie no tempo. Confie no Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Segundo, lembre-se de que a oração não é apenas sobre conseguir o que queremos de Deus, é sobre relacionamento com Deus. Sim, trazemos nossas necessidades a Ele. Sim, pedimos milagres. Sim, clamamos por ajuda quando estamos desesperados. Mas a oração também é simplesmente estar com Deus, desfrutar de sua presença, ouvir sua voz, deixá-lo nos transformar. Às vezes, o maior milagre não é a mudança em nossas circunstâncias, mas a mudança em nós, a forma como o sofrimento nos aproxima de Deus, a forma como as provações nos ensinam a depender dele, a forma como as dificuldades revelam o que é realmente importante. Terceiro, não se esqueça de que você tem um papel a desempenhar na resposta às suas orações. Se você está orando por cura, também precisa fazer o que seus médicos lhe dizem, tomar seus medicamentos, fazer escolhas saudáveis. Se você está orando por um emprego, também precisa enviar currículos, ir a entrevistas, fazer networking, se preparar. Se você está orando para que seu casamento melhore, também precisa fazer o trabalho de comunicação, terapia se necessário, perdão, mudança. Fé sem obras é morta. Oração sem ação é incompleta. Deus fará o que só Ele pode fazer, mas Ele espera que façamos o que podemos fazer. Coopere com a graça. Parceria com Deus. Faça a sua parte e confie nele para fazer a sua. Quarto, mantenha-se conectado aos sacramentos. Se você é católico, certifique-se de ir à missa regularmente, receber a Sagrada Comunhão, ir à confissão, ser ungido se estiver doente. Os sacramentos não são opcionais adicionais à vida cristã, são os meios normais pelos quais Deus dispensa a graça. São encontros com o próprio Cristo. Você não pode manter uma vida espiritual forte negligenciando os sacramentos. Faça deles uma prioridade. Construa sua vida em torno da missa dominical. Que a Eucaristia seja a fonte e o ápice de sua existência. Que a confissão seja sua limpeza e renovação regular. Que os sacramentos o formem, o moldem, o transformem na pessoa que Deus o criou para ser. Quinto, não caminhe sozinho nesta jornada. Encontre uma comunidade de fé, uma paróquia, um pequeno grupo, um grupo de oração, um estudo bíblico, um grupo de amigos que compartilham sua fé. Não fomos feitos para ser cristãos solitários. Precisamos uns dos outros.
Precisamos do encorajamento que vem de outros que estão na mesma jornada. Precisamos da responsabilidade que nos mantém honestos. Precisamos da sabedoria que vem daqueles que estão mais avançados no caminho. Precisamos do apoio que nos carrega quando estamos muito fracos para nos sustentar. Se você não tem uma comunidade de fé, peça a Deus para guiá-lo a uma. Esteja disposto a sair de sua zona de conforto, a experimentar coisas novas, a aparecer consistentemente até que os relacionamentos se formem. Sexto, lembre-se de que Maria é sua mãe. Ela não está distante ou desapegada. Ela está pessoalmente investida em seu bem-estar, pessoalmente preocupada com suas lutas, pessoalmente ativa em interceder por você. Fale com ela como falaria com sua própria mãe. Diga a ela o que realmente está acontecendo em seu coração. Peça a ajuda dela. Agradeça a ela por suas orações. Desenvolva um relacionamento com ela através de devoções como o Rosário, através da consagração ao seu Imaculado Coração, através de simplesmente falar com ela ao longo do seu dia. Ela quer levá-lo a Jesus. Ela quer ajudá-lo a se tornar um santo. Ela quer ser sua mãe na vida espiritual. Deixe-a. Sétimo, não deixe o desânimo ou os contratempos fazerem você desistir da oração. Mesmo quando parece que suas orações estão batendo no teto, mesmo quando Deus parece em silêncio, mesmo quando nada parece mudar, continue orando. Os santos nos dizem que as orações que parecem mais infrutíferas são muitas vezes as mais valiosas, que a perseverança na oração quando não há fruto visível é um sinal de fé madura, que continuar a buscar a Deus quando não sentimos sua presença é a forma mais verdadeira de amor. Jesus contou parábolas sobre a oração persistente, o amigo à meia-noite, a viúva e o juiz injusto, para nos ensinar a não desistir. Continue batendo. Continue buscando. Continue pedindo. O avanço pode estar a apenas mais uma oração de distância. Oitavo, seja paciente consigo mesmo. Você é uma obra em andamento. Deus ainda não terminou com você. Você vai falhar. Você vai cair. Você vai se decepcionar consigo mesmo e com os outros. Você vai repetir os mesmos pecados que confessou no mês passado e no mês anterior. Isso não significa que você não está crescendo. Isso não significa que Deus desistiu de você. Isso não significa que você deve desistir de tentar. Significa que você é humano, você é quebrado, você depende da graça. Levante-se toda vez que cair. Vá à confissão. Receba misericórdia. Comece de novo. E de novo. E de novo. Santidade não é perfeição, é perseverança. É levantar-se uma vez a mais do que você cai. Nono, procure as respostas de Deus em lugares inesperados. Às vezes, o milagre não se parece com o que pensávamos que seria. Às vezes, a cura vem através de um medicamento em vez de uma cura instantânea. Às vezes, a provisão vem através de uma oferta de emprego inesperada em vez de ganhar na loteria. Às vezes, a reconciliação vem através de um amigo em comum que facilita uma conversa em vez de uma reunião dramática. Às vezes, Deus responde às nossas orações mudando o que queremos em vez de nos dar o que pedimos. Esteja aberto à sua criatividade. Esteja disposto a reconhecer sua mão mesmo quando ela age de maneiras que você não antecipou. E seja grato por cada resposta, mesmo as que são diferentes do que você esperava, confiante que o caminho dele é sempre melhor que o seu. Décimo. E finalmente, lembre-se de que esta vida não é tudo o que existe. Se seu milagre não vier nesta vida, se sua cura esperar até o céu, se seu ente querido não se converter antes de morrer, se o sofrimento continuar até seu último suspiro, Deus ainda é bom, Deus ainda é fiel, Deus ainda está trabalhando todas as coisas para o seu bem eterno. Vivemos no já, mas ainda não. O reino veio em Jesus, mas ainda não está plenamente aqui. Fomos salvos,
mas aguardamos a plena revelação de nossa salvação. Temos o Espírito Santo como um depósito que garante nossa herança, mas ainda não recebemos a plenitude do que nos foi prometido. Vemos através de um vidro escuro, mas um dia veremos face a face. Um dia toda lágrima será enxugada. Um dia não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Um dia a velha ordem das coisas passará, e Deus fará todas as coisas novas. Apegue-se a essa esperança. Viva para esse dia. E saiba que nada do que você sofre neste tempo presente se compara com a glória que será revelada em você. Nós amamos você. Estamos orando por você. Acreditamos que Deus vai agir em sua situação de maneiras que o surpreenderão, que aumentarão sua fé, que se tornarão um testemunho de sua bondade que você compartilhará pelo resto de sua vida. Não desista. Não perca a esperança. Não pare de acreditar. O Deus que começou uma boa obra em você a levará a bom termos. O Deus que ouviu o sim de Maria e trouxe salvação ao mundo ouve o seu sim e trará avanço à sua situação. O Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também, com ele, graciosamente todas as coisas? Obrigado novamente por estar aqui. Obrigado por sua fé. Obrigado por suas orações. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Oramos para que você saia deste tempo de oração encorajado, fortalecido, renovado e cheio de esperança. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Que o amor do Pai o cerque e o segure. Que o poder do Espírito Santo o preencha e o capacite. E que a bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe e nossa Rainha, continue a interceder por você até que você receba tudo o que seu coração precisa e deseja de acordo com a perfeita vontade de Deus. Vá em paz. Vá com esperança. Vá com o conhecimento de que você é amado além da medida pelo Deus que o criou, o redimiu e o chama de seu. E, por favor, volte a este canal sempre que precisar de oração, sempre que precisar de encorajamento, sempre que precisar ser lembrado dessas verdades. Estaremos aqui, continuando a orar, continuando a criar conteúdo que o aponte para Jesus, continuando a construir esta comunidade de fé que abrange continentes e idiomas e culturas. Mais uma vez, curta este vídeo, compartilhe-o com outros, inscreva-se no canal, comente Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, deixe suas intenções de oração e ore por alguém que comentou. Continuemos a apoiar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a ser as mãos e os pés de Jesus para um mundo que desesperadamente precisa dele. Que Deus o abençoe abundantemente. Que todas as suas orações sejam respondidas de acordo com a sua vontade. Que você experimente um avanço em todas as áreas onde esteve preso. Que a cura flua para cada lugar ferido. Que a provisão venha para cada necessidade. Que a paz se estabeleça sobre cada pensamento ansioso. Que o amor expulse todo medo. Que a fé surja em cada coração duvidoso. Que a esperança brote em cada lugar de desespero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.